Hoje eu quero conversar com você sobre sexualidade, que é um tema super difícil. A gente se sente constrangido em falar com os nossos filhos, mas é muito importante. Autores dizem que desde cedo a gente deve conversar com eles. Por quê? Porque para eles é um assunto normal. Quem está cheio de malícia, de preconceito, de constrangimento, somos nós. Então, até para nós é melhor conversar com eles desde cedo, porque daí a gente perde esse constrangimento e vira um assunto que pode ser falado. Porque o que a gente quer? A gente quer que a criança, qualquer questão que ela tenha da sexualidade dela, que elas venham nos falar. Só que se ela entende que isso é uma coisa não conversada, ela não vai chegar até nós e a gente vai ter dificuldade em poder ajudar a criança muito mais cedo do que a gente poderia. Então a gente precisa lembrar que esse constrangimento é nosso e não da criança, primeiro ponto. Agora também a gente precisa, desde cedo, ensinar, dar os nomes corretos para as partes íntimas. Tem uma aluna que me falou, conversando com ela sobre esse assunto, que ela disse que ânus era para ela botãozinho. Imagina, você chega em casa, conta para os seus pais que, sei lá quem, tio tal, professor tal, enfim, alguém mexeu no teu botãozinho. Você vai dar bola, você vai dar credibilidade para a criança, você vai imaginar um botão de roupa. Só porque uma ou duas vezes você mencionou ânus, ou o cocô sai do botãozinho, né? Não faz sentido nenhum. Então a gente precisa dar os nomes corretos para os órgãos genitais desde cedo, ao invés de falar pipi, perereca, enfim, não dê esses nomes, dê os nomes reais. Ah, mas é um termo muito adulto para criança. Aonde é que está essa? Isso é um julgamento nosso, né? É para justamente nos aliviar desse constrangimento que a gente tem de conversar sobre esse tema. Então, não tenha constrangimento. Lembre que a sua criança está ali pura, sem malícia, e ela precisa desse ensinamento. Ela precisa conversar com você desde cedo sobre, obviamente, adequado para cada idade. A gente não precisa falar nada do que é além. E o que acontece quando a criança nos pergunta alguma coisa? O que é ótimo, é muito bom quando a criança vem com seus questionamentos. A gente sempre conversa sobre sexualidade ou qualquer outro assunto mais forte ou mais polêmico, sempre de fora para dentro. Então a gente primeiro pergunta o que a criança já sabe sobre isso, porque daí a gente tem uma base da onde é o ponto de partida para nós. A gente pergunta para ela, ela vai nos dizer o que ela sabe e a gente sempre vai falar a verdade. De novo, a malícia está na gente, na criança não, e ela quer entender. Então, o mais abrangente possível que você puder responder, responda. Se a criança continuar com dúvida, ela vai perguntar de novo e daí a gente precisa dar um passo para dentro. Agora, se a criança se saciou com essa primeira resposta, é porque saciou, tá bom. Nesse momento tá bom para ela. Supriu a necessidade dela de curiosidade sobre aquela pergunta que ela tinha. Ok? Então, sempre de fora para dentro. Peça ajuda, você não sabe como conversar, tá tímido, tá constrangido, pede ajuda, conversa com alguém sobre, leia sobre, busque ajuda. Isso é positivo, isso é muito bom. Por quê? Porque lá na frente talvez vai ser muito útil você ter começado antes. Então eu te proponho, busque ajuda e converse logo cedo sobre sexualidade com os seus filhos.